Uma declaração do Renato chamou muito a atenção ao final do jogo contra o Náutico, lá em Recife. Tanto ali dentro do gramado, ainda ele já falou algumas coisas aos repórteres nesse sentido, e depois na coletiva ele reforçou de uma forma até mais contundente. E ele já tinha dado umas letrinhas até mesmo antes desse jogo, se a gente for lembrar bem, mas eu acho que nessa coletiva ele escancarou essa opinião dele, essa questão aí do amadorismo que impera ou imperou por muitas vezes no Grêmio nos últimos anos. Até me chamou um pouco a atenção porque o Renato ele não é muito de jogar a merda no ventilador, sabe? Tanto no que diz respeito aos jogadores quanto direção, ele é sempre um cara meio que passa panos quentes, ele pro bem e pro mal, né? Ele muitas vezes blinda os atletas de críticas pesadas, de crises, ele até certamente faz cobranças duras dentro do vestiário, mas da porta para fora, né, aos microfones, ele costumava blindar os caras e tal. E ele chega no Grêmio agora, nessa reta final de Série B, com uma outra postura, né? Talvez até um pouco para lavar as mãos, né, do futebolzinho horroroso que o clube vem apresentando. Ele muitas vezes falou de forma, não foi nem sutil, acho, de forma até meio escancarada, de que o elenco era fraco, né, que não fui eu que montei esse grupo, que a gente precisa agregar qualidade pro ano que vem, sei lá, coisas nesse sentido. Então, assim, não blindou muito os jogadores, né, meio que jogou ali aos leões, de certa forma, mas principalmente a diretoria, né, ele é tão leal ao Romildo, e eles têm uma parceria longa aí, de longos anos trabalhando juntos e de lealdade, né, um para com o outro, né, contratos, como o Renato sempre gostou de dizer, na ponta do fio do bigode, né, aquela coisa, falei tá falado, nem precisa assinar, o Grêmio é o Grêmio não me chama, me convoca, aquele papo todo, e o Romildo sempre foi o fiador dessa relação com o Renato aí nos últimos anos. Mas essas críticas que ele faz agora a esse amadorismo recaem um pouco sobre o Romildo também. Por isso que me chamou a atenção, porque ele não está chamando o Romildo de amador, ele não está direcionando as críticas dele diretamente ao Romildo, mas respinga diretamente nele, porque são pessoas colocadas em posições, segundo o Renato, inadequadamente, pelo Romildo. Né? Quem colocou lá foi o Romildo, né, de certa forma. Então, achei estranho a contundência do Renato. Talvez já seja uma letra dele, né, colocando alguns pingos nos is, alguns direcionamentos para 2023, caso ele fique, e há uma tendência, eu acho que ainda relativamente grande de ele ficar. Já tem gente dizendo que o Renato está valorizado, esses dias saiu um ranking lá, uma votação que ele poderia ser um dos melhores técnicos do ano. Não faz nem sentido, o Renato, né, treinou meia dúzia de jogos no ano, mas valorizou o Renato, daqui a pouco o Tite vai sair da seleção ano que vem, e aí o Renato pode ser o ficha 1. Já se fala também que o Guerra ou o Odorico estão fechados com ele, mas daqui a pouco, né, entre o tá fechado agora e o depois de eleito, pode ter ali um ruído, pode ter um sentar à mesa para negociar valores e alguma coisa que não feche. Então já se começa a ouvir um ruído daqui ou dali por um motivo ou por outro que o Renato talvez não seja, né, o treinador do Grêmio para o ano que vem. Mas eu acho que a tendência hoje ainda é muito forte de que seja. E acho também que essas letrinhas que ele vem largando são nesse sentido, já de pavimentar um caminho, né, para 2023 com algumas mudanças, com algumas... E aí, cara, a gente entra no paradoxo, né, num antagonismo, assim, até Porque aos olhos de muitas pessoas, essas críticas ao Renato... que tem CEP, tá? Tem direcionamento aqui, eu vou falar também quem são exatamente as pessoas que o Renato tá taxando de amadores e etc. Mas há quem diga, há quem possa fazer uma análise de que, olha lá, Renato, de novo, né, querendo ser o presidente do Grêmio, querendo mandar em tudo, querendo já definir como é que vai ser o departamento de futebol, quem é bom, quem não é, quem tem que entrar, quem não tem. Cara, isso não é função do Renato, já está se metendo onde não deve. E há uma outra leitura, que eu acho que é até mais de acordo com o que eu acredito, que é justamente o contrário. É o Renato querendo ele se blindar da incompetência que o cercou por tanto tempo ali dentro, do amadorismo, né?
que ele denuncia ali, de certa forma. E aí eu vou entrar nessa análise, que eu também vi muita gente debochando ou criticando. Nossa, mas o Renato, falando de amadorismo, o cara que dá folga pro time, o cara que vai jogar futevôlei, o cara que não sei o quê, o cara que contratou metade desse time aí fracassado. Sim, sabe que assim, eu vejo muito sentido nisso. Eu acho que o Renato, talvez até por isso explique o fato de ele ter sido tão efusivo nessa declaração pós-jogo ali. Porque o Renato, ele só fez muita coisa que ele fez, e isso eu já falei em vídeos anteriores, porque ele viu um vácuo. Ele viu um vácuo em torno dele. De pessoas despreparadas para estar em alguns cargos, pessoas fracas, pessoas sem conhecimento de futebol, pessoas, sabe, que deixavam lacunas abertas dentro do clube. E o Renato, acertando ou errando para o bem ou para o mal, ele preenchia essas lacunas. E eu vou dizer, muitas vezes para o bem. Muitas lacunas que o Renato preencheu, de, sei lá, psicólogo, de diretor de futebol, de não sei o que, ele preencheu razoavelmente bem. Só que eu acho que ele chegou a um ponto que ele já obviamente estava fazendo coisa que ele não devia, indicando, como eu sempre digo, indicar nomes, todo treinador indica, mas ele já estava num nível assim da montagem do time provavelmente acima do aceitável, né? Muito empirismo, muito assim, aquele cara já jogou comigo, ele é bom, vamos ver, sabe, sem muito processo, dados, análises né, enfim, estudos mais complexos para formar esse time, até para formar um time mais equilibrado, né, para errar menos, enfim, tudo isso que é meio óbvio, né? Mas eu acho que até que ponto é culpa do Renato e até que ponto é culpa da direção? Um outro exemplo que eu sempre dou, né? Aquele teu amigo que casa e some, né? Nunca mais frequenta ali o churrasco dos amigos, o futebolzinho, o negócio. E aí tem gente que culpa a esposa, né? Nossa, essa esposa é muito possessiva, ela não deixa o cara ir ao churrasquinho da gurizada, não sei o quê. Cara, tem que culpar o cara que se sujeita a isso, sabe? Não é culpa da esposa. Vamos botar aqui a culpa em quem merece, né? Tipo, o Renato putz, Renato montou o time do Grêmio, Renato trouxe o Thiago Santos, Renato trouxe não sei o quê. Tá, mas só um pouquinho, a culpa é do Renato? Ou é de uma diretoria que entregou a chave do futebol, do departamento de futebol pro treinador? Sabe? A diretoria que tem que impor limites, que tem que estabelecer processos, que tem que dar até mesmo estrutura para o Renato se blindar desses processos, sabe, Renato, treina o time aí, a tua opinião é muito bem-vinda sobre dicas de jogadores, mas relaxa, aqui a gente tem um diretor de futebol, um executivo de futebol, tarimbado, profissional, competente, a gente está fazendo um mapeamento, olha só, os nomes que a gente levantou são esses, papapá. Aí o Renato fica mais confortável até e se preserva mais, né? Se expõe menos nesse processo. Então, por mais antagônico que pareça, nossa, justo o Renato falando em amadorismo, o cara que né, era o dono do time. Sim, faz todo sentido. Talvez o Renato não queira fazer esse papel que ele andou fazendo ultimamente. Como eu disse também esses dias, né, teve aquela polêmica da logística. Porque o Renato definiu que ia ter folga, depois ia dormir no Rio de Janeiro, não sei o quê, papapá. Não, acho que nem era do Rio de Janeiro, era uma polêmica anterior ali da logística, do voo fretado ou voo comercial, se dormia não sei onde ou voltava e tal. Não, mas acho que tinha o Rio de Janeiro na história também. Cara, pensa nos últimos vice de futebol do Grêmio. O Denis Abraão, o Herman e por aí vai. Vocês preferem esses caras definindo a logística do time ou o Renato? Eu prefiro o Renato, cara. Eu prefiro o Renato, sabe? Tipo, talvez pudesse ter alguém mais experiente que o Renato, mais capaz que o Renato para fazer esse tipo de trabalho, um especialista em logística, um fisiologista que talvez possa dizer, não, mas assim, dormir lá no hotel é melhor para o atleta descansar, não pegar avião logo depois do jogo não é bom, ou é melhor eles descansarem em casa, ou é melhor treinar aqui no CT da Arena do que ficar treinando lá no Rio de Janeiro. Talvez possa ter alguém, mas talvez não está tendo. E aí talvez o Renato vê ali uns incompetentes definindo esse tipo de coisa e o Renato pensa, não, deixa que eu decido, cara. Só um pouquinho.
Eu conheço os meus jogadores, eu tenho o vestiário na minha mão, eu, né, sei o que meus atletas estão pensando ou precisando. Aí eu vou deixar o Denis Abraão definir a logística da viagem? Não, deixa pra mim. Sabe, deixar o Romildo, o presidente tem coisa mais importante para pensar do que a logística, se vai dormir um dia ali, ou aqui, ou voltar, ou vai para lá, ou não vai, sabe? Então é esse tipo de coisa. Faz todo sentido para mim ver o Renato pedindo profissionalismo, sabe? Não é engraçado, não é antagônico, não é contraditório. Não, cara. Eu acho que o Renato fez parte, sim, de muito processo que não era profissional, mas o Renato, na minha opinião, ele também era uma vítima desse processo. E ele abraçava esses vácuos que se abriam em torno dele, nem sempre de forma satisfatória, porque o Renato, ele é um treinador. Ele não é esse um monte de outra coisa que ele abraçou. Então ele não vai fazer tudo bem. Ninguém consegue abraçar tudo dessa forma e se sair bem, né? A gente precisa de equipe, de processos, de software, de estudo, de... E o Grêmio largou assim, Renato, o clube é teu. Até que ponto é culpa do Renato isso? Eu faço essa reflexão, sempre repito, né? Não sou uma Renatete, eu já falei antes que para mim a gente trocava de treinador ano que vem, começava com o Vojvoda, ou tentava o Tite, não sei o quê. Eu queria uma oxigenação geral do Grêmio, mas eu também acho que o Renato não é dos piores nomes para entrar no ano que vem. Eu acho que tem muita coisa pior no mercado, sinceramente. E eu mesmo, vendo também os erros e as limitações do Renato, nesse aspecto, eu consigo ter uma clareza de que o maior problema do Grêmio nos últimos anos, aí, esse amadorismo e esses processos bizonhos que a gente viu, eram, né, era top-down, o problema era vir ali de cima. E quem são esses nomes, né, que o Renato acusou de amadores? Ele sempre fala também que o futebol é o lugar que mais emprega incompetentes do mundo, né? Pessoas que não estão entendendo de nada ali, estão participando de alguma forma. No caso, esses nomes que eu vou citar agora, que segundo jornalistas são os 3 alvos de Renato nessa declaração dele pós-jogo, nem são contratados, né? Nem são remunerados pelo Grêmio, são pessoas da diretoria ali eleita. Ele estaria se referindo a Paulo Luz, né, que foi o vice de futebol por bastante tempo lá anteriormente. Ele estaria se referindo a Oderich, né, o desafeto clássico dele ali, que faz parte desse atual conselho de administração, né, do Romildo. E ele estaria se referindo ao terceiro nome, que é Denis Abraão, né, que também, segundo essas fontes, segundo essa informação aí, o Renato também considera extremamente amador e prejudicial ao clube, decisões tomadas muito equivocadas, e enfim, tudo isso que a gente ouviu ele falando ali. No frigir dos ovos, ele só poupou o Herman, né, do departamento de futebol do Grêmio, se eu não me engano, sai o Paulo Luz, entra o Herman e depois entra o Denis, né. O Paulo Luz, com o Paulo Luz, o Renato trabalhou. Então acho que a crítica vai muito até no sentido de o que ele viu, do que ele ouviu, do que ele sabe ali ao vivo. O Herman ele não trabalhou, eu acho. Por isso que talvez ele tenha sido poupado. O que me chama mais atenção é o Denis Abraão entrar nessa lista de alvos do Renato, mesmo sem ter trabalhado. Acho que daí, porque o Denis realmente, né, apareceu mais, estava no rebaixamento, estava no início desse ano. É um cara que eu também acho que não se bica muito com o Renato já de outros tempos, então acho que a coisa também vai nessa linha, né? Mas forte, né? Forte, se for verdade isso aí, essa informação de que são esses os 3 alvos, Oderich, Paulo Luz e Denis Abraão, olha, atingiu em cheio nomes da confiança de Romildo Bolzan Júnior. Então fica aí a notícia, né? E fica a reflexão para o ano que vem também. Vamos falar mais do ano que vem aqui nos próximos vídeos, mas é uma reflexão que faz sentido, né? Porque se o Renato continuar, a gente quer ver a parte boa do Renato e não todas as partes do Renato, né? E tem muita parte ali, muito lado dele que a gente viu nos últimos anos que não era o mais profissional possível, não era a melhor versão do Renato, indicando nomes e montando elenco e tal. E muitas vezes isso se explicava pela falta de processos robustos dentro do clube, pela falta de profissionais ou dirigentes capazes, competentes em algumas áreas, enfim, pela várzea total que se instaurou no Grêmio
e que o Renato acabou abraçando o que devia e o que não devia. Aliás, não devia no mundo ideal, né? Mas eu não condeno o Renato por abraçar nada que ele abraçou, porque, cara, se tu vê que quem tem que abraçar não abraça ou abraça muito mal, eu não condeno o cara que vai lá e abraça. Por mais que também não seja o ideal e que ele abrace de uma forma estranha, eu não condeno, cara. Eu não condeno, eu condeno muito mais o omisso do que o cara que abraça o que nem sabe direito o que está fazendo para tentar solucionar um problema. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.